do mundo. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Assistam o vídeo, tire suas conclusões. Queridos, dentro desse texto, ou desse versículo e contexto da história, observamos a repreensão do Deus Pai e Criador intermédio da boca do profeta João Batista, o qual nos revela ali sobre os reptilianos, raça de víboras. E essa raça de víbora não era ímpio, não era um feiticeiro, não era um desconhecedor, não era um indouto, não era um humilde, não. Estes, que o próprio João Batista chama de raça de víboras, eram sacerdotes que cuidavam do templo, cuidavam da igreja. Mas eles estavam estruturados na lei do olho por olho e dente por dente. Eles estavam estruturados, dizendo ter o monopólio da igreja ou do templo no nome de Deus. E no nome de Deus, eles então mandavam apedrejar, sacrificar. E a raiz de todos os males estava no coração deles, que era o quê? O dinheiro, a grande igreja, o grande templo, a grande formosa, o qual eles eram envolvidos em um poder religioso, um poder político ou monárquico, queira interpretar como você quiser. Eles estavam sobre essa situação. Era um poder religioso misturado com um poder político ou monárquico, ok? E João Batista, quando era espionado por eles, eles iam espionar quando João Batista fazia o batismo, pregava a vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus. Então ele vendo na revelação de Deus, ele então confrontava a raça de víboras, os filhos da serpente, espiritualmente dizendo. E com isso, meu querido, ele confrontou e ainda pregou a salvação aos raça de víboras. Arrependam-se, convertam-se e produzam fruto digno de arrependimento, para que vocês sejam salvos. Irmãos, é maravilhoso, né? Ouvir essa mensagem.
Saber que Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte do pecador. Antes que ele venha, se arrependa, se converta e seja salvo. Então eu sou um homem muito feliz. Eu sou um homem muito alegre nesse sentido de olhar para a minha miséria, que pecador que eu sou, que somos. Mas temos a graça do nosso Deus, Pai Criador. Ali estava João Batista, preparando o caminho de Jesus, o qual depois Jesus também vem, ele diz: quero ser batizado, me batiza. João Batista diz: não, Senhor, quero eu ser batizado pelo Senhor. Eu não sou digno de sequer desatar as sandálias dos teus pés, de tirar os chinelos dos teus pés. Eu não sou digno. Olha a posição que João Batista se coloca. Mas Jesus disse: deixa por agora, para que se cumpra toda a justiça. Eu vou fazer de testemunho que o homem tem que nascer de novo, se batizar. Mas Jesus era santo, é o Cordeiro, ele que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele falou: não, é para ficar de exemplo, de testemunho, se cumpra toda a lei. Quem crer e for batizado será salvo. Mas Jesus já era salvo. Mas ele falou: não, deixa por agora, para que o homem não se coloque acima de Deus ou acima do mandamento, porque está escrito, né? Deixa por agora. Então Jesus, mesmo sem pecado, o Cordeiro de Deus, não necessitava. Ele era o próprio Deus, o Filho de Deus, santo, puro, e ele que ia tirar o pecado do mundo. Então é batizado. Então, meu querido, essa pequena mensagem eu digo para você: aceita o convite de Jesus. Jesus vai te dar as bênçãos eternas, que é a salvação. Você vai vencer as obras satânicas, os laços do inimigo. Eu digo para você que você não vai deixar de ter lutas, dificuldades. Não, você não vai deixar. Mas você vai ter vitórias. O Senhor estará com você se você for fiel a Ele todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim da sua vida nessa terra. A promessa do Senhor Jesus de estar com você nas aflições, nas angústias, de ouvir tuas orações, sim, segundo a vontade dele vai fazer, porque ele sabe o melhor para você. Jesus coloca os seus anjos para cuidar da sua igreja, do seu povo. Então, você recebendo o convite de Jesus, os ensinos da palavra, você terá vida, terá alegrias espirituais. Mesmo que muitas vezes tribulações na carne, enfermidade, lutas financeiras, problema familiar, problema no mundo, quer político, quer monárquico, no reino dos homens, sempre houve lutas e situações difíceis, perseguição, e sempre haverá. Como diz a Escritura, o mundo jaz no maligno. A esse mundo caído. A promessa do Senhor Jesus, a promessa do Deus Pai para mim e para você é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, no reino vindouro. É isso que ele oferece para nós. E ele ainda avisou para mim, avisa para você, avisa para mim. Avisou no passado, avisa no presente e avisará no futuro. Sobre as perseguições dos homens, do reino deste mundo, da maldade e dos demônios. Por isso que ele prega o amor, ensinando muitas das vezes que não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra os demônios que estão nos ares, lançando flechas e dardos inflamados que muitas das vezes cravam em nossa carne devido à nossa desobediência. E até mesmo por desobediência, ou até mesmo sendo provados, Deus permite para provar a nossa fé. Prova a tua fé, prova a fé do seu povo. Você não acredita nisto? Você não crê nisto que Deus prova os seus filhos? Talvez você esteja passando por uma luta, dificuldade agora,
E o apóstolo diz: não estranhe a ardente prova que vem sobre vós, como coisa estranha que vos acontecesse. Não estranhei a ardente prova, pois o Senhor nos prova mais que ouro, mais que a prata. Mas Zacarias diz: e Deus provará o seu povo, provará a terça parte. Ela invocará meu nome, e eu ouvirei. E eles serão meus filhos. Se é que você aceitou Jesus e vive a verdade, obedece a verdade. Então, irmãos, todas as situações difíceis você vai vencer. Não creia no mercenário, no falso profeta que prega para você um crente triunfalista. Tudo é triunfo, tudo é glória humana e carnal nessa terra. Mentira! Pregam que todos, se aceitarem, se obedecerem, vão ser como José do Egito. Seja como José, que você vai ser o José. Faça o que Davi fez, que vocês vão ser igual Davi. Chamado de Davi, era de Davi. Chamado de José, chamado de José. O teu chamado é teu chamado. Pode o homem, pode o esposo salvar a esposa? Não. Pode a esposa salvar o esposo? Não. Pode o pai salvar o filho? Não. Pode os filhos salvar os pais? Não. Só Jesus pode salvar. A salvação é independente, é particular de cada um. Por isso, querido, olhe para Cristo. Aquele que ama mais seu pai e sua mãe não é digno de mim, diz Jesus. Aquele que ama mais seus filhos não é digno de mim. Aquele que ama o mundo não é digno do Senhor. Não ameis o mundo e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vejo pastores aí que adoram futebol. Tem clubes que eles amam. Clube de estimação. Fala nas suas pregações do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, enfim. Amam as coisas deste mundo. Aonde está o quê? O inimigo de Deus atuando, matando, roubando e destruindo, e todos levando para o inferno. Mas eles amam e falam até mesmo nas suas pregações, amando o presente século, amando o mundo, o qual diz: aquele que quer ser amigo do mundo, então constitua-se inimigo de Deus. Ele se diz ser amigo de Deus, mas Deus nem os conhece nesse sentido de amigos, conhece como pecadores, rebeldes, desobedientes e idólatras. Às vezes Deus me toma nesses lados e eu confronto e eu falo, e não sou melhor que você. Talvez eu seja pior que você. Muito lhe será dado e muito lhe será cobrado. Talvez o entendimento que eu tenha um pouquinho maior do entendimento da palavra. A palavra diz que eu serei mais cobrado. Se eu tenho esse conhecimento, então serei mais cobrado. Por que a palavra diz: antes melhor o homem não ter conhecido a verdade do que conhecer a verdade e não obedecer? Melhor não ter conhecido. Então, quando nós conhecemos, se aprofundamos na palavra, nós conseguimos entender a mensagem de Deus. Então nós pregamos, ensinamos aquilo que recebemos. Você nunca pode dar alguma coisa para alguém que você não tenha. Irmão, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, como disse os apóstolos, mas o que eu tenho, eu te dou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que se você se entregar para Ele, Ele vai atuar na sua vida, te dar vitórias nas situações difíceis. Nas guerras, Ele estará com você. Talvez você esteja ferido, Ele vai curar tuas feridas. Talvez você esteja até morto, Ele vai te ressuscitar e te dar uma coroa lá no céu. Isto é amor. Se você crer e obedecer e viver aquilo que Ele ensina. Então, de todos os modos, de todos os tipos, em todas as situações, em todos os sentidos e situações, Jesus estará ao teu lado. E você tem que compreender que se nós vivemos, está escrito isso, vivemos para o Senhor. Estamos vivendo para o Senhor.
Se nós morremos, morremos para o Senhor. Ô glória, bendito é o nome do Senhor, meu querido. Então não estranhe, meu irmão. Não estranhe a ardente prova que vem sobre vós. Não estranhei a ardente prova que vem sobre vós como coisa estranha. Não. Vossa fé é provada mais que ouro. Está escrito, tá bom? Que Deus Pai vos abençoe. Que o Senhor Jesus vos guarde. Que o Espírito Santo vos ensine. Tudo aquilo que está na Escritura é o teu coração. E para isso é preciso você ler, meditar. Leia todos os dias a palavra de Deus. Peça a unção, a graça do Espírito Santo para te ensinar, para você compreender. Aqui nós só ficamos tristes no sentido humano e na carne. Há momentos que dá vontade de desistir de tudo. Mas isso faz parte do alto e baixo do homem. É um gráfico que ora está em cima, ora está embaixo. Os profetas passaram por isso. Tiveram depressões, entraram em pânico, pediram até a morte. Isso é natural, isso é normal, porque nós habitamos num templo carnal, físico e pecador. Morto. Nosso corpo está morto. Diz a palavra que nosso corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça de Deus. Então isso é normal que aconteça de nós termos um gráfico lá em cima, ora lá em cima, ou ora lá embaixo, ora lá em cima, ora lá embaixo. O gráfico da nossa vida. Ânimo e desânimo. Mas Jesus já disse, sabendo que nós teríamos desânimo. Ele disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Em outras palavras, se nós estamos em Cristo, somos mais que vencedores. Então nós vamos vencer. Temos a vitória. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vamos vencer em Cristo Jesus também. Guarde essa palavra no teu coração. Somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Maior é aquele que está em você, se é que você tem em Jesus, do que aquele que está no mundo, que veio matar, roubar e destruir. Amém? Paz e graça, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. E até o próximo vídeo, se assim nosso Senhor Jesus, nosso Deus Pai quiser. Para a glória dele. Amém?